A paz do Senhor Jesus a todos, louvado seja o nome do Senhor, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela vida de cada um dos meus irmãos em Cristo. Eu sou grato a Deus por todas as coisas. E hoje, para o nosso culto online, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão, um ensinamento, através de um testemunho de algo que Deus fez na minha vida, através da minha vida, uma experiência pessoal minha com Deus. Tá? Para isso eu quero ler com os irmãos um versículo que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 5 e versículo 33. E diz assim o texto bíblico: Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ressaltar aqui, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Tá bom? Ressaltar esses dois parágrafos, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Terra que haveis de possuir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, há alguns anos atrás, logo que eu comecei a minha caminhada acadêmica, eu estava mais ou menos em torno de, me aproximando já dentro de uns 2 anos de conversão, e desde o dia que eu me converti, eu comecei a estudar as coisas referentes a Deus, e despertou em mim uma paixão e um desejo de me aprofundar, de conhecer mais. E logo antes de 1 ano de conversão, eu já tinha me determinado a fazer o curso de teologia. E por essa época eu estava já aproximadamente 1 ano na faculdade, e eu tinha um dos professores que eu mais respeitava, um homem de Deus e um excelente professor. Ele era professor de grego, e oriundo de uma das nossas igrejas tradicionais, e ele, em uma das aulas, ele estava expondo algumas questões relacionadas ao dízimo, e realmente eu, até por conta do meu temperamento um pouco afoito, nós acabamos, a aula parou, porque ele tinha o ponto de vista de que o dízimo era um mandamento do Antigo Testamento, somente para Israel, e eu tinha também o meu ponto de vista, não tinha o mesmo embasamento teológico que ele, mas tinha minhas convicções cristãs, e começamos uma discussão, e ele tinha argumentos bíblicos, eu tinha os meus argumentos bíblicos e o meu testemunho de vida também. Eu, somente para a glória de Deus, não há aqui nenhuma pretensão de me vangloriar, Eu sou muito grato a Deus por isso, porque muitas coisas não vêm de nós, se muito embora todas as coisas precisem da nossa decisão e da nossa cooperação. Deus, ele requer muito a nossa participação em todas as coisas referentes ao seu reino.
Ele conta conosco, Ele conta com a nossa decisão, Ele conta que nós usemos o nosso livre-arbítrio em acordo com os estatutos dele. Amém? E por conta disso, eu discuti com ele e conversamos, conversa vai, conversa vem, e eu sei que no final da discussão, já bem próximo do fim da aula, falei, olha, professor, eu vou ser franco para o senhor. Mediante tudo que o senhor falou e que fica difícil de refutar racionalmente, de acordo com os textos, com os estudos que o senhor trouxe, com as origens das palavras na sua língua nativa, no hebreu e tal, eu hoje talvez eu já não tenha a mesma autoridade que eu sempre tive muita autoridade e sempre falei com convicção a respeito do dízimo por um simples motivo. Desde do primeiro mês que eu aceitei Jesus, eu sempre fui dizimista fiel. Então, quando eu falo de dízimo, eu falo de algo que eu vivo. E isso nos dá, o que nós pregamos, as coisas que nós pregamos, que nós vivemos, tem uma autoridade muito além do nosso entendimento, porque se transforma numa autoridade até sobrenatural. Amém? Então, talvez hoje eu nem tenha mais essa autoridade toda para pregar por conta desse aprendizado. Mas eu vou falar um negócio para o senhor, eu nunca vou deixar de ser dizimista fiel, porque eu sei a situação que eu cheguei na igreja, e sei a situação que eu estou vivendo, e sei das promessas de Deus para a minha vida. E isso, num sábado, a gente estudava o dia inteiro, e saímos da aula, e eu fui para casa, mas eu fui com aquele negócio, sabe, aquela ânsia, aquela amargura, aquela insegurança por conta, de tudo que a gente faz com convicção, com fé e cegamente, E aí fui ler a Bíblia, fui ver o que tinha de dízimo na Bíblia, fui ver alguns livros de oferta, de dízimo que eu tinha, e fui orar a Deus. E eu não me lembro hoje em qual foi o momento que Deus realmente trouxe para mim o entendimento, não lembro se foi alguma leitura, agora de momento eu não sei determinar, mas eu sei determinar o que Deus falou comigo. Bem, Deus mostrou, irmãos, para mim, que se existe um povo mais privilegiado do que o israelita, do que o hebreu na face da terra, nós desconhecemos, porque esse foi o povo que foi escolhido por Deus. Por outro lado, se existe um povo mais sofrido do que o israelita na face da terra, eu também desconheço. E até hoje. E eu vou precisar acelerar por causa do tempo, mas por conta da sua rebeldia com os estatutos, por conta das suas convicções pessoais, por conta de desvios doutrinários, por conta de fazer o que bem queria e entendia, até hoje eles são o povo mais sofrido. E o que ficou bastante claro para mim através do Espírito Santo é de que todas as ordenanças que foram para Israel e eles rejeitaram por um motivo ou outro, se eu, como filho de Deus, se eu tomar posse para mim, vai abençoar minha vida. Amém? E por conta disso, eu tomei a decisão de ser dizimista fiel. Isso no domingo eu pedi para dar uma saudação para a igreja, com relação a dízimo e oferta, e o pastor era um culto de ceia. O pastor me deu a oportunidade e eu dei uma saudação de 45 minutos e o pastor mandou uns 3 bilhetes falando, não para não, continua. Então eu continuei a pregação e continuo dizimista fiel até hoje. Posso contar um segredo para você? Eu tenho uma vida abençoada. Não abra mão desse mandamento que se era para Israel, é para todos os filhos de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.